Olá pessoal, voltando aqui, né? Voltando aqui, ah, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos deixar aí o recado aí. Se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify, no nosso canal do CV Connect Esportes. Seguimos de férias, mas como a gente diz sempre, todas as vezes que tiver alguma atualização na CBF, a gente entrava aqui para conversar com vocês e daria aqui a nossa posição. É o seguinte, a CBF a CBF decretou, foi lá, contratou Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. Inclusive o Dorival Júnior já se despediu do São Paulo. São Paulo até fez uma nota alegando a saída do treinador. Enfim, e a questão que se faz é: Dorival Júnior será um bom técnico da seleção brasileira? Eu tenho um pouco as minhas dúvidas. Respeito quem diz que ele, que ele é um cara agregador, um cara de grupo e tal, mas eu tenho lá as minhas ressalvas um pouco. Eu sou São Paulino, eu sei que o Dorival Júnior está na história do São Paulo por ter ganhado a Copa do Brasil do ano passado, por ter trazido de volta o São Paulo a grandes títulos, mas acho que para a seleção brasileira ele merecia por conta dos resultados últimos que ele teve, né? Título da Copa do Brasil com o São Paulo, título da Copa do Brasil com o Flamengo, título da Libertadores com o Flamengo, mas eu não sei se o esquema de jogo do Dorival Júnior é um esquema de jogo que agrada quem gosta de ver a seleção brasileira jogar. Não acho. Eu acho o estilo de jogo do Dorival Júnior muito físico, muito físico, não é propositivo, é sempre um jogo um pouco mais reativo. Ah, mas lá no Santos com o Neymar ele fazia o jogo propositivo e tal. Tudo bem, só que foi o único trabalho que ele teve e foi um trabalho que ele tomou muitos gols. Então, foi campeão da Copa do Brasil e tal, mas foi um trabalho que ele tomou muitos gols também. E se não tivesse o ataque tão efetivo como tinha naquela época, o Santos talvez não tivesse os êxitos que teve, né? Então é isso. Então eu acho que sempre o trabalho do Dorival Júnior, ele é bom treinador, ele é bom treinador sim. Só que eu não sei se a ponto de fazer um grande trabalho na seleção brasileira. Não sei se a ponto se valia a pena correr o risco, se valia a pena contratar o Dorival Júnior agora. Não estou dizendo que ele não merecia, pelo contrário, já disse aqui, pelos resultados últimos, merece. Só que a questão não é só os resultados últimos, é a forma com que se foi conquistado esses resultados. Por exemplo, na Copa do Brasil, vamos pensar aqui, o Dorival Júnior, se não é o Luciano Juba ter batido o pênalti na mão do Rafael, o São Paulo não tinha ganhado, certo? O São Paulo não tinha ganhado. Além disso, vamos lembrar que o Dorival Júnior estreia no São Paulo contra o Ituano, que é o segundo jogo da Copa do Brasil, e se o Wellington Ratos não dá aquele chutão de fora da área aos 40 do segundo tempo, o São Paulo talvez não tivesse passado. Pegou o mata-mata contra o Sport. Primeiro jogo, beleza, ganhou lá 2-0, se eu não me engano, 2-0, 3-1, se eu não me engano, e jogou bem, enfim. Mas o segundo jogo, tomou 3 gols do Sport dentro do Morumbi, no segundo turno, no segundo tempo. 3 gols do Sport dentro do Morumbi no segundo tempo, com o time defensivo da forma que é mais ou menos os times do Dorival, né? Cara, e assim, só não levou o quarto gol porque não tinha mais tempo, né? E o Luciano Juba bate na mão do nosso Rafael. Aí eu acho que o Dorival começa a acertar o time depois de 2 meses. Depois de 2 meses de trabalho. Então, assim, na seleção brasileira você não tem esse tempo. Tudo bem, são 2 jogos aqui agora, são outros 2 jogos lá daqui 3, 6 meses. Tem uma Copa América
que pode ajudar no, no contexto do Dorival Júnior de passar o que ele quer para o time, mas ao mesmo tempo eu não sei se é a ponto, se é um sistema, se é um jeito de jogar que nos dê a confiança de dizer que vamos ser campeões da Copa do Mundo de 2026. Não sei, não sei. O que o Dorival merece, merece por aquilo que é como pessoa, por aquilo que é como treinador. Mas eu acho que o sistema é um pouco frágil às vezes. O sistema de jogo do Dorival é um pouco frágil. Vamos lembrar que o São Paulo no ano passado, eu sou São Paulino, gente, então tem que falar. O São Paulo no ano passado venceu apenas um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. E foi dominado a maioria das vezes no Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, no jogo fora de casa, perdão. Por exemplo, ele toma, ele perde 5-0 para o Palmeiras de uma maneira vexatória. Ah, mas o São Paulo já não queria mais nada do campeonato. Perde de uma maneira vexatória. Com o Flamengo, lá em 2022, também é a mesma coisa. O Dorival ganha a Copa do Brasil em cima do Corinthians, tomando um baile de bola no segundo tempo dentro do Maracanã. O Corinthians só não virou por conta de falta de qualidade ali do Juliano em fazer os gols, porque o Juliano teve, o Juliano, o Roger Guedes. E o Corinthians só não ganhou porque bateu um pênalti ali absurdamente para fora do, do Maracanã, praticamente na cobrança de pênalti. Então, assim, eu tenho uma ressalva com o Dorival. Ah, mas o Fernando Diniz também não é um esquema que dê confiança e tal. Mas eu acho que o Fernando Diniz ajeitaria aquele time da seleção brasileira. O Dorival vai ajeitar também, só que vai ajeitar de um jeito que a gente não gosta. Ah, mas é bola dentro da área e tal. É bola dentro da área, o futebol é resultado, é bola na caixa, enfim. Experimenta ganhar de 1-0 da seleção brasileira, ganhar de 1-0 e ganhar mal. A torcida quer a cabeça do Dorival no outro dia. Se ganhar de 4-0 e ganhar de forma reativa, também quer. Vamos lembrar aqui, o Tite, por exemplo. O Tite ganhou de 2-0 da Sérvia, na Copa do Mundo, e todo mundo falando de jogando mal. Ele não estava jogando mal, estava jogando mais ou menos razoável. Além disso, a seleção brasileira precisava de um cara que fosse mais audacioso. Precisava de um cara que pegasse o time ali e fizesse um time mais a cara da seleção brasileira. Eu não sei se o Dorival vai fazer isso. Acho que o Dorival vai fazer um time a cara dele. Né? Eu precisava que fizesse um time mais a cara da seleção brasileira, que jogasse mais alegre, mais para frente, impondo em cima do adversário, que acuasse o adversário. Eu não acho que o Dorival é um treinador que faça isso. Eu acho que o Dorival é um treinador um pouco, ah, como se diz, um pouco precavido demais. Eu acho que os times do Dorival poderiam ser mais audaciosos no ataque, coisa que não são. Ah, o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil trancando o meio campo. Trancando o meio campo e aproveitando uma bola para o Gabigol fazer. É isso. Não era um time propositivo, era um time fechado. E o público, e o povo, você não viu o Flamengo jogar. O povo não está preparado para essa conversa. É isso. Era um time fechado. São Paulo também é a mesma coisa, um time brigador. Um time que só tinha um Calera lá na frente. Você vê como que o São Paulo ganha do Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo. É na base da briga. Não da briga no sentido de dar porrada, de dar soco na cara e tal. Na briga do vamos equalizar a habilidade deles com a nossa vontade. É isso. A seleção brasileira precisa ser mais habilidade. Vamos um pouquinho. 55% de habilidade, 45% de vontade. Enfim, vontade sim. Força, né? De sistema defensivo e tal. Eu não traria Dorival Júnior.
Eu não trarei, já disse isso claro aqui. Acho uma troca de Diniz para Dorival Júnior uma troca bem louca, uma troca bem louca, ou seja, que demonstra que a CBF não sabe o que está fazendo, né? Não sabe que tipo de seleção brasileira que quer, se quer uma seleção brasileira propositiva com mais toque de bola ou se quer uma seleção brasileira reativa, né? Talvez com o Carlo Ancelotti fosse um misto dos dois, mas eu acho que o Dorival vai ser muito mais defensivo do que ofensivo. Acho, posta queimando a língua, posta queimando a língua. E outra questão é o seguinte, eu traria o Jorge Jesus por uma questão simples. A CBF precisa mostrar força lá fora. Nesse momento, a CBF está fraca. E todos os treinadores querem treinar clubes, não querem treinar a seleção. Aqui no Brasil é fácil fazer o convite, porque os treinadores entendem isso como um cavalo que passa uma vez só e precisa pegar. Não acho que é assim, tanto é que o Dunga teve 2 convites. Mas eu acho que a seleção brasileira precisava de uma ruptura, precisava de uma mudança de mentalidade um pouco. Tudo bem, Dorival traz um pouco dessa mudança, mas eu acho que precisava de uma mudança de cultura, talvez. Precisava de uma mudança de cultura, não é a palavra. Precisava de alguém que chegasse aqui e falasse: ó, o futebol brasileiro é isso, isso e isso, nós vamos jogar assim. Eu acho que o Jorge Jesus faria isso, porque ele fez isso no Flamengo. Mas o Jorge Jesus está bem lá no Al Hilal e tal. Vamos lembrar que o Jorge Jesus sai do Fenerbahçe no meio do ano passado dizendo: estou saindo para realizar um sonho. O sonho era o quê? Ele estava esperando o convite da CBF. Não veio. A CBF ficou nessa megalomania de esperar o cara Ancelotti. Obviamente o cara simplesmente acertou com o Al Hilal. Enfim, é isso. A boa sorte do Dorival Júnior, vai estrear contra a Inglaterra, não é um adversário fácil, em março. E acho também que a seleção brasileira poderia ter dividido um pouquinho o Dorival Júnior com o São Paulo, né? Porque a Supercopa tá aí. Era só dividir até a Supercopa e falar assim: ó, dia 4 de fevereiro, isso é nosso. Pronto. Não precisava, não precisava deixar o São Paulo ver navios agora, né? Agora o São Paulo vai ter que procurar um outro treinador. E tá difícil, porque todos os treinadores estão bem empregados no mercado, talvez tenha que buscar lá fora, aí já é uma negociação e já perde toda a pré-temporada. Então, assim, acho também que a CBF vacilou nesse sentido. Mas, por exemplo, por que tem que negociar? Tem que dividir o treinador com o Fluminense e não pode dividir com o São Paulo? Tem essa questão. Dividir por um pouco que seja. Depois do dia 4 é outra história. O São Paulo, nesse meio tempo, procuraria outro treinador. Enfim, era uma coisa de conversa. Agora, espero que o Dorival Júnior dê certo, espero que queime a minha língua, mas é só você ver a forma com que os times do Dorival têm ganhado. Não tem ganhado uma soberania grande. Vamos lembrar a Copa do Brasil, todo mundo fala do primeiro tempo contra o Corinthians no segundo jogo, mas se não é o Lucas chegar, talvez não tinha passado, entendeu? Porque o Lucas foi um ponto de mudança de autoestima, talvez. O jogo contra o Corinthians, se o Corinthians tivesse atacado São Paulo, talvez o Corinthians tivesse virado. Como fez o segundo tempo e quase virou. Então, assim, um pouco de ressalva com o Dorival. Um pouco de ressalva. Acho que é um treinador que é um treinador que merece pelos resultados, como eu disse aqui, mas a gente tem que ter um pouco de ressalva com ele. Se a seleção brasileira toma esse tipo de pressão como o São Paulo tomou, no segundo tempo contra o Corinthians, no segundo jogo, até no primeiro jogo, o Corinthians teve ali um momento que virou o jogo sem estar jogando nada. Contra o Flamengo, o primeiro jogo o Flamengo não deu um chute no gol, mas o segundo jogo, cá entre nós, quem foi melhor?
O Flamengo fez 1 a 0 e só não virou o placar porque tomou um gol ali antológico do Rodrigo Nestor. Então, assim, um pouco de ressalva é bom, tá certo? Dorival Júnior, boa sorte. Espero que eu esteja errado, mas no meu entendimento, eu não teria trazido, perdão, o Dorival Júnior nesse momento para dirigir a seleção brasileira. Eu teria trazido alguém de fora. Jorge Jesus, alguém que respeitasse o modo com que a seleção brasileira joga e se impõe em cima do adversário. Eu espero que o Dorival tenha esse entendimento e que nesse meio tempo de jogos com a Inglaterra, com a Espanha e também com a Copa América, ele entenda que a forma de jogar da seleção brasileira não é uma forma trancada. Não é uma forma extremamente defensiva que o Dorival joga, mas é uma forma assim de bloqueio de meio campo. A seleção brasileira não é para bloqueio de meio campo, é para propor e para botar o adversário com 10 lá atrás. Enfim, é isso. Valeu, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Posso ter falado besteira? Posso, mas enfim, é a minha opinião, tá certo? Se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify, dê o seu like aí. Enfim, é isso. Muito obrigado, Dorival, boa sorte. Tá certo? Valeu, a gente volta a qualquer momento. Tá rolando aí retrospectiva do Palmeiras, né? E depois, terça-feira, tem retrospectiva do Corinthians e do Santos. E também tem uma retrospectiva do São Paulo lá atrás já. Ah, vocês olhem aí. Tá certo? Valeu, até mais.